Nós vamos ler Daniel capítulo 1. Versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Jeoaquim, um dos reis de Judá, no caso, Israel era o reino norte, Joaquim era do reino sul. O reino norte, só para a gente contextualizar para vocês, o reino norte ele foi invadido pela Assíria e foi completamente destruído o reino norte, se perdeu até a identidade do povo. Já o reino sul, que é Judá, foi invadido pela Babilônia, por Nabucodonosor. Eles foram levados exilados, para a Babilônia. E um dos principais responsáveis que Deus usou para manter essa integridade do povo foi Daniel. Essa invasão de Nabucodonosor, ela já tinha sido profetizada por conta da desobediência do povo de Deus, por conta da rebeldia. E isso já tinha sido profetizado mais de um século antes, por Jeremias, que iria acontecer essa invasão do reino sul de Judá pela Babilônia. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Foram levados os utensílios do templo. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinar e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Inclusive tem um episódio, se não me engano é o rei Ezequias, onde ele é visitado pelos babilônicos e ele mostra todos os tesouros, e ali vem a profecia, que tudo isso iria para a Babilônia, Não foi uma atitude sábia quando ele mostrou os tesouros. Na verdade a intenção dele ali era ganhar algumas alianças, se fortalecer, quando na verdade ele acabou expondo os tesouros que existiam, o que foi um dos motivos também para haver essa invasão. Não, claro, não o único motivo, mas também colaborou para isso. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Então aqui a gente vê que a invasão e levar o povo cativo tinha também como objetivo retirar a identidade desse povo, a identidade como povo de Deus. E ele escolheu aqui os principais, os jovens que tinham sabedoria e dominassem vários tipos de conhecimento para atuarem na Babilônia. Então era um domínio que visava também fortalecer o reinado, o Império Babilônico, com pessoas que tivessem capacidade administrativa, capacidade intelectual, e dominassem várias áreas do conhecimento. A gente vai ver muita semelhança de Daniel com José. A gente vai perceber essa sabedoria e Deus ter colocado alguém em meio a um reinado ímpio, E também, o que a gente vai perceber bastante, é o contexto de Daniel estando em um lugar, não só Daniel, como também os amigos de Daniel, num lugar onde a cultura era uma cultura opressora, uma cultura mundana, com práticas pagãs, e que eles tinham que permanecer firmes em meio a uma cultura depravada, que é a nossa realidade hoje. Nós estamos num mundo onde a depravação começa a se tornar algo... Começa não, se torna algo comum e aceitável. É nesse contexto que nós temos que ter como exemplo tanto José como Daniel. O conhecimento espiritual que eles tinham de Deus é praticamente desprezado aqui, porque o que o rei da Babilônia queria eram pessoas que tivessem conhecimento em áreas que pudessem auxiliar no reinado da Babilônia. Então, conhecimento geral, matemática, filosofia, ciência, todos esses conhecimentos eram importantes que eles tivessem. E também eles iam aprender a literatura babilônica, a língua e a literatura babilônica. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, para mostrar de onde viria a fonte que sustentaria eles. A gente vai perceber várias simbologias, assim, no sentido de como eles saíram por conta da desobediência, que o povo foi exilado, mas como o diabo tenta mostrar e aprisionar as pessoas para que deem a ele o crédito daquilo que elas estão recebendo. No caso, eles estão indo para uma cultura pagã e o rei faz questão de alimentá-los da sua mesa, para mostrar que ele é a fonte, de vida daquelas pessoas que estão ali. E a gente vai ver aqui na parte de trocar os nomes que é o mesmo princípio. Comida e vinho seriam dados da mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, olha só, tem um outro ponto aqui que é interessante a gente observar, que é o zelo que o mundo trata muitas coisas e que nós temos que observar esse zelo e ter um zelo ainda maior pelas coisas de Deus. Aqui, olha só, eles passariam por um treinamento de 3 anos antes de começar a servir. Um treinamento para entender, para compreender, para realmente estarem preparados para servir o rei. E para as coisas de Deus a gente tem que perceber que
o zelo deve ser ainda maior, para que a gente possa realmente fazer aquilo que é para Deus com a maior dedicação possível, né? Seguindo, né? Ó, entre estes encontravam-se os que tinham vindo de Judá, aí Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Esses foram os nomes que eles receberam. E aí, eu anotei aqui o significado dos nomes que foram dados a eles. Ó. Primeiro o significado dos nomes que eles tinham e depois o significado dos nomes que foram dados a eles. Ó. Daniel é Deus é meu juiz. Ananias, Deus é graça. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus ajudou. Então esses eram os nomes deles. Olha que interessante, né, o significado dos nomes. Agora, olha os nomes que foram dados. Ó. Beltesazar, Bel protege sua vida. Sadraque, o comando de Acu, que era um deus babilônico. Mesaque, quem é como Acu. E Abednego, servo de Nebo, ou de Nego, que era também um deus babilônico. Desses nomes, eles deram esses nomes aqui. Então aqui é uma clara tentativa de retirar a identidade deles como servos de Deus. E é o trabalho que o mundo faz. Tentar tirar a identidade dos filhos de Deus, daqueles que servem a Deus, para que eles se identifiquem com os deuses do mundo. Porém, a gente percebe que eles mantiveram esses nomes, né? Eles não aderiram. Foram chamados por esses nomes, mas eles não aderiram a esses nomes. Tanto é que é o livro de Daniel, não é o livro de Beltesazar, né? A gente percebe esse conceito, eles sabiam quem eles eram. E nós, como cristãos, temos que saber quem nós somos. Não importa a cultura que nós estamos inseridos, temos que saber quem nós somos. E aí, na sequência, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então aqui Daniel, ele entendeu o que significava ser alimentado da mesa do rei, dos manjares, dos banquetes do rei, né? Que era essa dependência. E também como uma forma também de não se contaminar por conta desses manjares e desses alimentos provavelmente serem consagrados aos deuses babilônicos, incluindo o sacrifício a esses deuses, carne de porco que os judeus não comiam, e também toda a simbologia que tinha por trás desse alimento, desses manjares vindos do rei. Daniel tinha consciência de que ali ele não estava para desfrutar da vida e aproveitar os prazeres da Babilônia, mas ele estava ali com um propósito. E ele teve esse discernimento de que se sujeitar aos melhores alimentos, né, a todos esses banquetes do rei, faria com que ele perdesse essa sensibilidade do propósito. Então, olha, ele pediu permissão. Você vê que também a atitude de Daniel é sempre com submissão, com respeito. Ele não fez protesto, não tacou fogo em nada. Ele pediu ao chefe dos oficiais. E aí, ó, Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Interessante, né? A gente vê que Deus, ele, como eu comentei, a temática de Daniel, Deus é o Senhor da história, você vê que mesmo num contexto terrível de exílio, Deus prepara todas as coisas. Como eu falei que tem algumas semelhanças com José, da mesma forma, Deus fez com que Potifar fosse bondoso com José, fez com que o carcereiro lá da prisão onde ele estava fosse bondoso com José também, e aqui da mesma forma, Deus fez com que esse chefe tivesse simpatia por Daniel, né? Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, né? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então aqui, o chefe dos oficiais aqui está com esse receio de atender o pedido de Daniel e eles ficarem mais fracos, e aí de repente chegar diante do rei e falar: por que eles estão mais fracos? Né? Porque não comeram do banquete do rei. E aí, com que autoridade, né, você fez isso? Então era realmente uma preocupação relevante aqui. E aí, olha só a sabedoria que Deus dá a Daniel, né, para resolver essa situação. Você vê que quando Deus vem com o favor dele, ele vem com o favor tanto das pessoas serem favoráveis, no caso aqui do chefe dos oficiais, como também dar sabedoria para argumentar, para convencimento, né? Ó, então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias. Peça que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com as dos demais jovens que comem comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Então aqui, Daniel tinha tanta confiança de que Deus o honraria pela sua decisão de não se contaminar
com o banquete do rei, que fez essa sugestão para fazer um teste. E interessante, né? Porque na teoria, quem teria mais força aqui é quem se alimentaria de, né, alimentos mais consistentes ali, carne e tudo mais. Só que não é isso que acontece, não. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Então, assim, em 10 dias, né? Então, para a gente perceber o agir sobrenatural de Deus, porque em 10 dias, teoricamente, você não vai perceber tanta diferença, mas aqui Deus fez questão de agir para que houvesse uma nítida diferença de saúde entre eles, né? Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, dava-lhes legumes. A alimentação de Daniel e dos seus amigos passou a ser a alimentação oficial dos outros também, né? Porque ele tirou a comida e o vinho que haviam sido designados. Então, todos passaram a comer. Olha só que interessante a influência deles, né? Eles estão numa cultura onde eles têm tudo para serem influenciados e eles passaram a influenciar essa cultura. E aqueles que se alimentavam dos banquetes do rei passaram a se alimentar dos mesmos alimentos que eles estavam comendo aqui. Tá? Isso não quer dizer que durante toda a vida de Daniel ele só se alimentou de vegetais. Não nesse sentido. Mas nessa ocasião, nesse momento, ele entendeu ser importante se abster desse tipo de alimento, desse banquete, tá? Daniel ficou mais 70 anos, né? Praticamente 70 anos no exílio. E ele foi levado para lá, ele e seus amigos foram levados para lá, eles eram bem jovenzinhos, em questão de 16, 17 anos, 18 anos. Era a idade que eles tinham aqui no começo, né? Uma vida toda dando testemunho e tendo que lidar com uma cultura completamente idólatra, né? Ó, Deus concedeu a esses jovens, a esses 4 jovens, conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos, de visões e sonhos. Então a gente vê que Deus, ele capacita os seus servos, não somente no conhecimento bíblico, espiritual, no relacionamento com ele, que com certeza eles tinham essa profundidade no relacionamento com Deus, mas também o conhecimento e inteligência na literatura do mundo. Olha que interessante, porque Deus mostra que a sabedoria que nós temos das ciências naturais, né, daquilo que é do mundo, matemática, português, ciência, conhecimento até na filosofia, em todas as áreas humanas, né, e exatas também, são conhecimentos para glorificar a Deus. Não é um conhecimento que você necessariamente vai ter para que aquele conhecimento molde o seu caráter, mas um conhecimento para você poder ter condições de avaliar se aquilo condiz com o que é de Deus ou não, e também para você mostrar que a sabedoria de Deus te capacita em diversas áreas e faz com que, através desse conhecimento, você consiga dialogar com pessoas e mostrar, através desse diálogo, do conhecimento que você tem, quem Deus é. Então você vai ser usado no lugar que você está, no trabalho, na escola, na sua família, não somente pelo seu conhecimento de Deus, né, que é o principal, que é o que nós estamos buscando, né, esse relacionamento com Deus, mas também na capacitação que Deus te dá para desempenhar bem outras funções e para conhecer sobre outras áreas. E através do seu conhecimento você ganhar esse respeito naquela área, essa autoridade naquela área, e com essa autoridade você tem uma abertura para falar a respeito do Deus que você serve. A gente vê muito isso acontecendo com Daniel, né? Pelo respeito que ele tinha pelo rei, pela sabedoria que ele demonstrava, o rei dava abertura para que Daniel testemunhasse a respeito do Deus criador dos céus e da terra. Então nós temos que crer que Deus vai nos dar sabedoria para o conhecimento do mundo, para o conhecimento geral, e isso é para glorificar o nome dele com um propósito. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é isso aí. E olha que interessante, todos eles tinham esse conhecimento, mas Daniel tinha algo a mais ali. Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. É um dom que Deus derramou sobre Daniel para interpretar visões e sonhos, um dom muito específico, mais uma vez semelhante a José, né? É legal fazer esse paralelo com José. Com um propósito, tinha um propósito, e a gente vai ver ao longo da leitura essas visões, esses sonhos sendo interpretados por Daniel. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, os 3 anos, né? O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir o rei. Olha que interessante, né? 3 anos de treinamento para depois passar por uma chamada oral do rei, para definir aqueles que estariam com o rei ali servindo no palácio. E ele percebe que não se comparava, né? Não havia comparação
de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e os outros. Tamanha sabedoria e conhecimento que Deus deu para eles. E olha só, os outros não eram de Judá. Na teoria, eles tinham tudo para ter mais conhecimento sobre aquilo que o rei queria que eles tivessem, e Deus honrou os seus servos para que eles tivessem essa influência no reino. Né? Muito interessante isso. Aí a gente vê, né, porque às vezes há um conceito equivocado de que o evangelho, né, não se mistura com política, não tem nada a ver, política é uma coisa espiritual é outra. Na verdade, gente, a gente percebe que a nossa influência tem que ser em todas as esferas, inclusive na esfera política. Porque a esfera política é aquela que determina as leis, né? Tem que haver uma influência, sim. José foi um exemplo disso, foi governador do Egito. E aqui, Daniel, Ananias, Azarias e Misael são exemplos disso também. De como há necessidade, sim, de termos pessoas capacitadas, com conhecimento em todas as áreas, inclusive na política, para sermos influência, para, em meio a uma cultura depravada que deseja estabelecer leis contrárias à palavra, estejam ali como pessoas para resistir a isso, né? Para se opor a isso de maneira legal, né? É uma oposição, não é uma oposição de rebeldia, de destruição, como a gente vê por aí, mas é uma oposição dentro da lei, né? Com argumentos sólidos, perseverando por aquilo que é correto. Vamos lá, seguindo. Então eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 10 vezes, né? Ele não era pouquinho assim, não era um 10 e os outros eram 8, não era. Era 10 vezes mais sábios. Deus deixou algo muito claro, que não tinha nem dúvida de que eles deveriam assumir as posições que o rei buscava por conta da sabedoria que eles tinham, né? Tudo isso com propósito, gente. Sempre com propósito, porque se não houvesse um propósito de Deus, dificilmente eles teriam toda essa sabedoria e seriam vistos pelo rei com esse cuidado, né? E aí poderiam ter alguns privilégios, e aí os privilégios que eles queriam ter, que eles buscavam ter diante do rei, não era para desfrutar de prazeres, mas privilégios para poder continuar servindo ao seu Deus e cumprindo o propósito que eles tinham consciência de que Deus tinha chamado eles para esse propósito. E para finalizar, o último versículo aqui, ó, Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro, que era um rei persa. Então Daniel, ele transitou por 2 impérios, o babilônio e o medo-persa. A gente vê como Deus honrou Daniel. Ele foi trazido para servir um rei, e ele ficou durante o reinado de 4 reis, sendo que durante esses 4 reis, 2 eram da Babilônia e 2 eram de um outro império, que dominou o Império Babilônico. Inclusive foi o próprio Daniel, a gente vai ver isso na leitura, que revelou, né, a profecia ali da queda do Império Babilônico. E ele permaneceu, né? Permaneceu sendo influente nos 2 reinados. Então a gente tem aí essa introdução, nesse 1º capítulo, já mostrando o que nos aguarda, né, durante essa leitura, e como Deus honra aqueles que decidem servi-lo independente de onde eles estão. Independente da cultura, independente do lugar, Deus levantou pessoas ali para que o nome dele fosse glorificado. Assim como Deus tem levantado pessoas no nosso tempo para que o nome dele seja glorificado. Pessoas para falar com ousadia a respeito do evangelho. Pessoas para se posicionarem na verdade. O inimigo vai tentar parar essas pessoas, como tem tentado ao longo de toda a história. Quando há a exposição da verdade, nós não podemos nada contra a verdade. Então a mentira fica exposta. E Deus, assim como ele levantou Daniel e os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, com sabedoria, ele tem levantado pessoas nos dias de hoje, né? Recentemente a gente viu aí um atentado contra o Charlie Kirk, que era uma pessoa que tinha essa ousadia, né? Tinha essa ousadia, tinha essa capacidade intelectual de argumentar, de debater, sempre de maneira respeitosa, sempre trazendo argumentos para lidar com opiniões opostas, respeitando opiniões opostas. E qual que é a forma que o inimigo encontra de calar essas pessoas? A violência, porque quando perde o debate, o que sobra para quem é de má índole não é reconhecer que perdeu o debate, mas é partir para a violência. Então a gente vai ver isso acontecendo, infelizmente aconteceu recentemente, mas a gente vai ver isso acontecendo muito até o final dos tempos, né? Que são pessoas se levantando e o inimigo se opondo. Mas isso não deve nos intimidar para se levantar e defender o evangelho, né? Proclamar o evangelho. Na verdade, isso deve nos motivar, assim como nós vemos na história da igreja momentos de perseguição
serão momentos que impulsionaram a igreja a se posicionar, a crescer, a se expandir. Quanto mais o inimigo tentar contra a igreja, mais nós temos que nos posicionar, nos capacitar para testemunharmos do amor de Deus. Então, busca esse conhecimento. Em primeiro lugar, o conhecimento bíblico, que é o que vocês estão buscando, né? Conhecimento bíblico, se aprofundar no relacionamento com Deus, conhecer toda a Bíblia, sabe? Conhecer a história, mas também busquem o conhecimento das ciências naturais, né? Conhecimento de economia, conhecimento político, conhecimento das ciências exatas, porque isso vai ser usado por Deus para glorificar o nome dele e para que você se posicione como uma pessoa que não é uma pessoa alienada na área espiritual somente, não conhece mais nada a respeito de nada. Você não precisa ter um conhecimento acadêmico, mas uma noção básica do que está acontecendo no mundo, uma noção básica das coisas naturais com o propósito de levar o evangelho. Então, creia que Deus tem um chamado para a sua vida e que Ele está preparando o caminho, né, para que você busque esse conhecimento, e esse conhecimento é gradual, tá? É na constância. Você não vai ter um download e aprender tudo da noite para o dia, mas a sua constância. Por isso que a gente convida você para ter esse hábito de leitura diária, né? Essa reflexão na palavra diariamente, porque isso vai, naturalmente, aquilo que você ouviu uma primeira vez e não foi tão claro, numa próxima vez vai se tornar mais claro. Numa terceira vez, mais claro ainda. Numa quarta vez, mais claro ainda. Então, persevere. Né? Você que está na Bíblia Explicada, você tem aí mais de 450 capítulos lá dentro, tem vários cursos ali para você, dependendo do plano que você fez a assinatura, tem vários cursos disponíveis para você fazer. Eu creio que a nossa comunidade, né, a Bíblia Explicada, vai ser um lugar para você crescer nesse conhecimento. Tá? Não só no conhecimento espiritual, a gente tem curso de finanças ali, a gente fala muitos assuntos que envolvem lógica, que envolvem a ciência, para você poder se capacitar no entendimento e gradualmente ir crescendo nesse sentido.